Graça e paz, meus irmãos. Eu sou Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma palavra para nós nesse momento. E a mensagem é essa: Deus não poupa ninguém. Mas como, irmão Nilson, Deus não poupa? Deus não é amor? Sim, Deus, ele é amor. Mas Deus é justiça. E Deus não existe neste livro Deus poupando, passando a mão na cabeça do homem como faz. O homem gosta do jeitinho. Existe um jeitinho para tudo. O homem pode errar, fazer tudo de errado. Chega perante a justiça, existe um jeitinho. Chega lá o advogado, diz para ele: olha, o delegado, olha, o seu problema é um problema difícil. Você pode ser preso. Você pode tomar aí 10, 15, 20 anos de cadeia. Mas, doutor, não tem um jeito para que eu não seja preso? Tem, jeito tem. Jeito tem. Tem jeito para tudo. Só não temos jeito para a morte. Mas para tudo nós temos jeito. Lá entra um advogado com a sua testemunha. Chega lá, consegue provar. Consegue livrar o seu cliente de ser preso. E na política, existe jeitinho na política. Mas está difícil de eu ganhar. Não, mas você vai ganhar. Mas como vou ganhar? Nós damos um jeito. E consegue dar esse jeito e a pessoa entra lá dentro. Entra de prefeito, de governo, de presidente, de deputado, senador, consegue entrar. E na saúde? Existe o jeitinho. O pobre vai, somente aqueles que é pelo SUS, morre. Mas aquele que tem dinheiro diz: doutor, qual o meu problema? Olha, seu rim e seu fígado já acabou. Você não tem mais. Mas doutor, eu queria viver. Como é que faz? Tem um jeito? Vou tem. Mas vai lhe custar caro. Não importa, doutor. Não importa quanto vai custar. Tem um jeito para isso. Eu passo você na frente de todos. Aí nós temos pessoas aí que estão aí 2, 3, 4 anos na fila de espera. Eu passo você na frente de todo mundo. Você vai ser o primeiro. Sim, esse jeito para tudo, mas com o nosso Deus não tem jeitinho. Deus não tem esse negócio de passar a mão na cabeça de quem quer que seja. Dentro deste livro não existe, em momento algum, Deus poupando alguém, Deus passando a mão na cabeça de alguém porque fez algo que não agradou a Deus. Deus não poupou Adão e Eva no paraíso, o expulsou do paraíso. Por quê? Por causa de uma pequena coisa, Deus diz: em toda árvore, todo fruto comerei, deste não. Por causa disso, Deus expulsou aqueles dois e não poupou Adão e Eva. Deus não poupou a nação de Israel. Deus tirou do Egito e Deus foi destruindo pelo caminho. Por espaço de 40 anos, eles peregrinaram, caminharam, andaram de circulando no deserto. Levaram 40 anos para chegar. Mas daqueles que saíram do Egito, só 2, só Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E os demais pereceram no deserto. Por quê? Porque Deus não poupa. Deus não poupou Saul. Deus não poupou Sansão. Porque Deus disse para Sansão, Deus tinha um segredo com Sansão. Sansão era juiz de Israel. Não tome mulher de outro povo a não ser de Israel. E Sansão vai lá e pega uma do povo que na verdade era inimigo filisteu.
Pega Dalila. E por causa da desobediência de Adão, da teimosia, isso é, de Sansão, ele pagou com a sua própria vida. Foi furado seus olhos, arrancado seus olhos, e ele morreu dentro daquele templo. Nós vemos que Deus não poupou também Saul por causa da desobediência de Saul. Deus tirou o reino de Saul e deu o reino de Saul a Davi, porque Saul fez o que era mal aos olhos de Deus quando desobedeceu a Deus, quando Deus disse ali no capítulo 15 de 1 Samuel, vai aos Amalequitas, tenho me lembrado do que fez Amaleque com o meu povo. Lá atrás, muito tempo já tinha passado. Agora vai aos Amalequitas e destrui tudo, não deixe nada. Saul foi lá, poupou as vacas, poupou o rei, poupou as ovelhas bonitas e trouxe. Isso desagradou profundamente a Deus. Outra vez, Saul rasgou as vestes de Samuel. E Samuel disse, assim como tu rasgaste a minha veste, a minha capa, Deus rasgará o teu reino. E Deus rasgou o reino de Saul. E Saul pagou com a própria vida, se prostrando diante de uma feiticeira. Aquela feiticeira, aquela mulher que invocava espírito de quem morria. Ele foi e ajoelhou diante daquela mulher. E o que aquela mulher disse aconteceu no outro dia. Morreu Saul e seus 3 filhos. Pagou com a própria vida. Davi fez o que era desagradável a Deus. E que é mais do que Davi. Deus amava tanto Davi que Deus disse, amei Davi, filho de Jessé. Tanto que Deus amou, que disse, amei tanto Davi, conforme o meu segundo coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Davi, filho de Jessé. Então, o que fez Davi? Enumerou o povo. 1 Crônica, capítulo 21. Enumerou o povo. E era proibido por Deus. Depois que ele numerou a tribo para saber quantos homens de guerra havia em Israel. Joabe falou para ele, isso não é bom. Não, vai, faz. Como ele era rei, foi obedecido. Ele foi e fez. Trouxe o resultado para Davi. E vai o profeta Gade da parte de Deus. E diz 3 coisas. Você fez o que era mal aos olhos de Deus. 3 coisas, você vai escolher uma. Guerra, peste e fome. Qual das 3? Davi pensou e disse, prefiro cair nas mãos de Deus, do Deus vivo, do que cair na mão do homem. Enquanto Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz que horrendas coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Davi preferiu. Por quê? Porque o homem não tem misericórdia. Mas Deus tem misericórdia. Então, por isso que ele diz, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque grandes, muitíssimas são as tuas misericórdias. E por causa disso, uma peste destruiu 70 mil homens. 70 mil homens morreu em Israel por causa do pecado de Davi. E não ficou só nisso. Davi tornou outra vez tocar em Betseba, mulher do seu amigo Oria. Foi lá, enquanto Oria estava na guerra. Ele foi e tomou Betseba, adulterou-se com ela. Ela ficou grávida. Ele mandou matar o marido de Betseba. Ele fez isso às escondidas, mas Deus envia o profeta à casa dele. E disse, a espada não apartarás da sua casa. Você fez isso às escondidas. Mas
dentro da sua própria casa. Isso vai ser feito aos olhos de todos. Todos vão ver o que vai acontecer. Você fez isso para que ninguém o soubesse, mas todo Israel vai saber dentro da sua própria família. E nós, se olhar para a história, para a passagem ali, do capítulo 12 de 2 Samuel, nós encontramos ali o acontecimento, a história de Davi. Davi pagou caro. Deus não poupou Davi. Deus não poupou. Nós podemos ver que Deus não poupou João Batista. Quem era João Batista? Seu pescoço foi tirado. Deus não podia evitar que João Batista fosse morto. Deus não poupou Daniel de ser jogado na cova do leão. Deus podia fazer com que aquele leão adormecesse ou morresse na hora que ele fosse jogado. Mas não. Ele teve que enfrentar a fúria daqueles leões famintos. Deus não poupou. Deus não poupou Misaque, Sadraque e Abednego de ser jogado na fornalha ardente. Deus não poupou. Deus não poupou. A Bíblia diz que Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Na oração, na última oração que ele fez, ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que quer dizer isso? Pai, se tiver um outro jeito, se tiver uma outra maneira do Senhor salvar o mundo, sem que eu passe por tudo isso, por toda essa humilhação, esse sofrimento e essa morte de cruz, livra-me, Senhor. Mas foi para isso que eu vim. Eu vim para isso. Mas se tiver um outro jeito, um outro método, uma outra maneira, porque muitos sacrifícios eram feitos antes, mas nenhum poderia remir o pecado de Israel. Somente o sangue do justo Cordeiro de Deus, como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi o único que tirou o pecado de Israel. Então Deus, ele não poupa. Deus não poupa ninguém. Ah, mas nós encontramos aí que Deus... Não, irmão. Lá não, mas isso foi lá no tempo, de olho por olho e dente por dente. Mas hoje Deus não age dessa forma. A Bíblia diz, no capítulo 12, versículo 6 de Hebreu, que Deus corrige, castiga, açoita todos quanto Ele ama. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não errei, tudo que o homem plantar ou semear, certamente colherá. Muitas vezes você vê uma pessoa sofrendo, você não sabe por que aquela pessoa está em cima daquela cama de enfermidade, por que aquela pessoa está numa cadeira de roda, por que aquela pessoa está hospitalizada. O que aconteceu com aquela pessoa? Ela está pagando o que ela fez. Isso está na Bíblia. Então Deus não poupa ninguém. Deus não poupou nem mesmo Moisés. Quem era Moisés? Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10. Foi o único homem, o único profeta que falava com Deus face a face. Moisés tirou Israel do Egito. Foi um profeta respeitado, que até o dia de hoje é respeitado em Israel. E Deus não poupou Moisés. Quando Moisés viu a terra prometida, ele avistou, mas Deus disse: para lá você não vai entrar. Sobe para cá. Subiram no monte, parece que o Monte Nebo. Contempla a terra. Ele contemplou: Senhor, que terra bonita. Deixa eu entrar naquela terra. Deus disse. Ele pediu a Deus.
que deixasse ele entrar naquela terra. Mas Deus não o deixou. Deus disse, não, Moisés. E ele insistiu. E ele disse ali no capítulo 3 e 26 de Deuteronômio, e Deus se indignou contra mim e disse, não me fale mais nesse assunto, Moisés. E ali Moisés morreu e o corpo de Moisés desapareceu. Ah, mas o Moisés, o corpo, a Bíblia não dá explicação, só fala que Deus sumiu com o corpo de Moisés. Não adianta você querer saber, Deus desapareceu, acabou. Como o corpo de Elias sumiu. Elias foi arrebatado com o corpo, mas quando ele desceu lá no Monte da Transfiguração, ele desceu em espírito. E o corpo dele? Deus desapareceu. O corpo de Moisés, Deus desapareceu. E vemos também, em Êxodo capítulo 32, versículo 32, para terminar. Moisés disse a Deus, Senhor, Deus disse, eu não vou mais com esse povo. Eu vou deixar esse povo de lado. Moisés disse, se o Senhor não for com esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome que está escrito no livro da vida. O que Deus disse para Moisés? Não, Moisés, você não. Você é diferente. Deus disse, Moisés, todo aquele que pecar contra mim, riscarei o nome dele do livro da vida. Então, meu irmão, não tem bom. Porque eu sou o pastor, quem está falando aqui é o pastor da convenção, pastor presidente da convenção da Assembleia de Deus. É eu, pastor fulano de tal. Sou eu quem estou falando. Ah, é você. É, sou eu quem estou falando. Escreve o nome de fulano aí no livro da vida. Deus vai lá, anjo, escreve aí. Agora apaga o nome dele. Apaga o nome dele. É o chefão quem está falando. Não, eu oro a Deus, faço chover. Eu oro a Deus, faço esse chão tremer. Para com isso, meu irmão. Deus não está aí para obedecer homem nenhum. Nem um homem. Deus inclina para ele. Porque Deus não poupou nem mesmo o seu filho. Deus não poupa ninguém. Todo aquele que sair, que desobedecer, que sair debaixo da vontade de Deus, Deus pune com severidade. Então, meu irmão, fique com esta palavra e creia na graça. Fique na graça. Não saia da graça. Você que conheceu a graça, não crê que esses movimentos, chamado aí igreja tal, igreja tal, igreja tal, isso são todos enganação, porque Deus não poupou, Deus não poupa ninguém. Deus é justiça. Aquele que é impuro, que continua na sua impureza. Aquele que é imundo, continua na sua imundícia. Mas aquele que é santo, que se santifica cada vez mais. Aquele que é puro, que se purifica cada vez mais. Venha para a graça, você e toda a sua casa, e você vai ver a grande transformação que Deus faz na sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.